Olá, pessoal do primeiro ano da Escola Técnica São Joaquim. Vamos iniciar nossas aulas de Química do terceiro bimestre. E o que estudaremos nesta aula? Estudaremos sobre as transformações químicas, seguiremos com o estudo do balanceamento das equações e com alguns exercícios. Transformações químicas. As reações químicas estão em toda parte. Nos processos digestivos, no preparo dos alimentos, na ferrugem, na produção de plásticos, adubos, tintas e em muitos outros fenômenos. Um exemplo é a fotossíntese das plantas, onde nós temos a transformação aí das substâncias CO2 mais a água na presença de luz, formando a glicose e o gás oxigênio. O fogo foi uma das primeiras reações químicas que a humanidade dominou na Terra. Trago um exemplo aí de um filme chamado A Guerra do Fogo, um filme antigo de 1981, no qual os personagens praticamente não falam, né? Porque nós temos aí momentos em que o homem não se comunicava muito através da fala, eram mais por gestos, né? Então nós temos aí o homem pré-histórico nesse vídeo, mas é super interessante porque nele a gente pode ver como a reação de combustão, de formação do fogo, pôde transformar a humanidade, né? A combustão, para o uso do fogo, ela consiste, na verdade, na combinação de um combustível, no caso aí da madeira, né? Quando o homem pré-histórico ele produziu, atritando pedras, né? Próximo de lascas de madeira, ele pôde produzir o fogo, né? Com o oxigênio do ar. Então, essa reação ela ocorre com a liberação de gases como o dióxido de carbono, o monóxido de carbono e água também, né, na forma de vapor, além da produção de fuligem, calor e energia. Então, a gente vê aí exemplos de transformações químicas, e no caso, o fogo ele pode transformar a vida humana, né? Até em relação à questão da alimentação, que antes disso o homem pré-histórico ele se alimentava de frutas ou até de carne crua, e depois ele pôde cozinhar essa carne, né? Então misturou-se então a fuligem também com as cinzas e outros produtos para poder produzir tinta e poder decorar a caverna, né? As paredes da caverna onde esse homem pré-histórico morava. Outros exemplos de transformações químicas, né, que a gente observa, que a gente tem como legado histórico, né, é que os seres humanos eles construíram ferramentas utilizando inicialmente conchas, pedras, e muito tempo passou até começar a utilizar os metais. Então, alguns desses metais eles desgastavam mais rapidamente e outros não, né? Então, nós temos aí, por exemplo, que o ferro, ele, em contato com o oxigênio, ele oxida, é o que a gente chama de ferrugem, né? Ele enferruja. Então, alguns outros metais não, são mais nobres, né? É o caso aí do ouro, da prata, né? Então, com eles, não se podia fazer armas, né? Com esses metais mais nobres, porque normalmente eles são mais moles, né? Então, eles são usados aí com outras finalidades, por exemplo, na confecção de adereços. Então, na verdade, a química, a natureza da ciência química, ela parte da observação até o uso, né, desses materiais, que podem ser transformados quimicamente ou fisicamente. Quimicamente, a gente vai ver que muda a composição dessa matéria. Então, diante disso, reflitam sobre as seguintes questões, né? O que é uma reação de combustão? Cite dois outros combustíveis que você utiliza para melhorar a sua vida, né? E ao misturar substâncias para produzir tinta e pintar, por exemplo, a parede de uma caverna, acontece alguma reação química? Entre os metais que os seres humanos usaram no início da fabricação de utensílios, quais seriam aqueles que podem ser considerados estáveis? E que outros sofreriam desgastes? Então, pesquisem sobre o assunto. Agora, reconhecendo as reações, antes disso, vamos falar sobre os fenômenos físicos e químicos
que estudamos logo no início do ano letivo, no primeiro dia de aula, falamos sobre isso. Vamos retomar agora. Que os fenômenos físicos são aqueles em que a estrutura da matéria ela não se altera, como o gelo derretendo. Então, observem aí, nessa ilustração, nós temos a água no estado sólido, líquido e gasoso. E se a gente der um zoom aí, né, ao tentar ampliar, nós temos a representação de moléculas de água bem próximas no estado sólido e mais afastadas, respectivamente, nos estados líquido e gasoso. Mas, constitucionalmente, né, na Constituição, nós temos ainda moléculas de água. Essas moléculas elas não foram quebradas. Então, os fenômenos físicos eles ocorrem não com a ruptura de moléculas constituintes da matéria, ao contrário dos fenômenos químicos, que são aqueles em que a natureza da matéria é alterada, ou seja, a molécula, né, que constitui essa matéria, ela é quebrada e formam-se novas moléculas. Então, um pedaço de papel que queima, ela deixa de ser papel, ele deixa de ser papel, no caso lá que é constituído por moléculas de celulose, e transforma-se em dióxido de carbono e água, moléculas de CO2 e H2O. Certo? Então, constitucionalmente, as moléculas elas são alteradas. Isso envolve quebra de ligações e formação de novas ligações. Isso é que constitui um fenômeno químico. Bom, é válido lembrar que a maioria dos processos químicos é irreversível, certo? A maioria é irreversível. Mas nós temos também processos reversíveis que vocês vão estudar lá no segundo ano. Então, como dito agora há pouco, os fenômenos químicos eles ocorrem por meio de reações químicas nas quais há transformações das substâncias. As reações químicas elas são representadas por equações químicas. Então, lembrando, uma reação química é um fenômeno de transformação da matéria na qual altera a composição dela, certo? Só que essa reação química ela pode ser representada através da linguagem da química, que é através de uma equação química, certo? E toda equação química ela é formada por reagentes e produtos. Os reagentes eles vêm antes da seta e os produtos, o segundo membro da equação química, eles vêm depois da seta, certo? Bom, nas equações químicas também os estados físicos das substâncias são representados. Então, se for no estado sólido, vem entre parênteses o S, gasoso, o Gzinho minúsculo, líquido, o Lzinho minúsculo, e também quando está em solução de água, ao invés de colocar o L de líquido, ele pode vir o AQ de aquoso, certo? Bom, temos também ainda na equação química os símbolos, que podem vir acima ou abaixo das setas, certo? Da seta da equação. Por exemplo, nós temos aqui a tabela ao lado que coloca aí diversos símbolos. Um deles aí nós temos aí o triângulozinho que representa o aquecimento, o calor, ou seja, uma reação que ela só ocorre na presença de aquecimento, certo? Temos também aí a energia luminosa, que é o exemplo dessa equação abaixo, que tem essa letra grega aí, se não me engano, é a letra θ, certo, gente? Então, essa reação, que é a reação aí da fotossíntese, só acontece na presença da luz. Temos aí outros elementos, a diferença de potencial, a formação de um gás com essa seta inclinada, quando forma-se um precipitado, certo? Com a setinha para baixo. O CAT, que é a abreviação de catalisador. São exemplos aí de símbolos que podem vir acima ou abaixo da seta, que representam as condições para que essa reação, que é expressa por uma equação, aconteça. Outra informação importante é sobre os índices e os coeficientes estequiométricos. Observe que eu coloquei aí grifados, certo? Então, os índices, eles são números que indicam a quantidade de cada elemento que compõe a molécula. Então, por exemplo, na molécula aí de H2SO4, nós temos 2 átomos de hidrogênio, um átomo de enxofre. Quando não tem um número, esse número vocês precisam saber que é o 1, então só tem um átomo de enxofre nessa molécula.
e 4 átomos de oxigênio, certo? Os índices, eles nunca são alterados ao balancear uma equação. A gente não pode mexer nesse índice, certo? E como sabemos que nas equações químicas, a quantidade de átomos que participa da reação, ela deve ser conservada nos reagentes e nos produtos, então nós atribuímos aí os coeficientes estequiométricos, que são números que serão inseridos antes da fórmula da substância. E esses números aí inseridos, eles irão multiplicar todos os valores dos índices, certo, gente? Então, quando o coeficiente é igual a 1, não é preciso representá-lo também, certo? Esse coeficiente estequiométrico. Então, observe no exemplo da equação abaixo, que nós temos aí 6 moléculas de CO2. Então, esses 6 aí multiplica tudo que for de CO2, certo? Então, se a gente tem um carbono na molécula de CO2, no total nós teremos 6 carbonos, porque a gente tem um índice 1 do carbono e o coeficiente estequiométrico 6. Nós temos também aí, na molécula de CO2, 2 átomos de oxigênio, mais 2 vezes 6, que está aí na frente do coeficiente estequiométrico, então nós teremos aí um total de 12, 6 vezes 2, 12 átomos de oxigênio, certo? Ok, gente? Temos também ainda 12, que é o coeficiente estequiométrico da molécula da água. Então, 12 vezes 2 hidrogênios, 24 hidrogênios. E temos ainda um oxigênio da molécula da água vezes 12, então teremos 12 oxigênios. Então, na quantidade aí de reagentes, nós teremos 6 carbonos, porque a gente só tem carbono no CO2. E no produto também tem que ter 6 carbonos. Então, observem lá que no produto a gente tem 6 átomos de carbono na molécula aí do C6H12O6, certo, gente? Então, se vocês forem fazer a contagem aí, a quantidade de átomos, antes e depois da seta, ela tem que ser igual. Não necessariamente igual à quantidade de coeficientes estequiométricos. Esses valores a gente pode mexer, mas não podemos alterar os índices, ok? Então, balanceamento de equações é o ajuste dessa quantidade de átomos na equação pela atribuição de coeficientes estequiométricos. É isso que a gente vai aprender agora, ok? A partir de agora. Então, observe se a equação a seguir está balanceada. Fe sólido mais 3O2 mais Fe2O3. Ok, gente? Então, observe que no membro dos reagentes, nós temos apenas um átomo de ferro representado e depois da seta a gente tem 2. Então, essa equação ela não está balanceada. Então, nós podemos fazer o balanceamento pelo método da tentativa e do erro, que consiste em tentar atribuir valores dos coeficientes estequiométricos até que se chegue ao balanceamento, ou seja, a quantidade de átomos antes e depois da seta. Então, nós temos aqui algumas observações que facilitam esse processo, que normalmente identificar a quantidade de alanites que aparece uma única vez nos dois membros da equação, depois escolher o elemento que apresenta maior valor, né, índice maior, inverter os índices do elemento de um membro para outro, utilizando-os como coeficientes estequiométricos, e, por fim, usar a mesma técnica para os outros elementos até balancear a equação. Então, como ficaria o balanceamento dessa equação? Veremos no próximo slide. Nas reações entre ácidos e bases, é possível usar uma regra mais simples para fazer o balanceamento das equações. Nós sabemos que, ao usar a quantidade de hidrogênios ionizáveis do ácido como coeficiente da base, e a quantidade de hidroxilas da base como coeficiente do ácido, vai facilitar esse balanceamento. Também, para cada hidrogênio ionizável do ácido e hidroxila da base, forma-se uma molécula de água, né? Então, primeiro, vamos conferir o balanceamento, né? Conferir os elementos do sal formado também. Então, como balancear a equação abaixo aí? Então, já está dizendo que essa equação não está balanceada. Observe que nós temos apenas um átomo de alumínio nos reagentes e 2 átomos de alumínio no produto.
Então, observem que ela não está balanceada. Mas como balanceá-la? Sugiro que vocês pausem esse vídeo e tentem fazer o balanceamento da mesma a partir das regras que nós já falamos.